Olá, tudo bem? Eu parei aqui agora para falar um pouquinho com vocês o seguinte. Por que o narcisismo, né? O tema narcisismo está tão em alta nos nossos tempos modernos, né? De um lado está o narcisista que se aproveita da vítima, usa de manipulação, de mentira, de toda forma de estratégias e argumentos para manter a vítima ali sob o seu domínio, sob manipulação, abusando da vítima em todos os aspectos, né? Abusa da vítima emocionalmente, psicologicamente, sexualmente e também abusa da vítima financeiramente. Aí você diz, mas o sexo dele é tão gostoso e tal, mas é um abuso, por quê? Porque ele não está fazendo aquilo por sentimento, ele não está fazendo aquele sexo por amor ou porque ele quer realmente que você se sinta valorizada. Ele só está fazendo aquilo ali para te conquistar e depois ele vai mudar. Mas enfim, nos nossos tempos modernos existem algumas controvérsias, por exemplo. O narcisismo está aí, o narcisista ameaça, o narcisista rouba, o narcisista tira o dinheiro da vítima. E na maioria das vezes a justiça não é aplicada, por quê? Porque nós ainda temos uma sociedade machista e que ainda é controlada e defendida pelos homens. E quando a vítima, a mulher, vai fazer um boletim de ocorrência, vai reclamar sobre o fato de estar sendo manipulada, abusada, violentada emocionalmente e psicologicamente, na maioria dos casos, as delegacias, que são completas de homem, não levam muito a sério a isso, por mais que tenha as provas, né? E aí nós nos amarramos na justiça, por quê? Para que a vítima consiga levar adiante a sua queixa e ter algum tipo de definição, vai ter que ter dinheiro. Tudo no Brasil virou dinheiro. Então, se você pegar um advogado da Defensoria Pública, o advogado da Defensoria Pública não tem interesse, ele está ali só para cumprir aquele papel, ele não tem conhecimento de causa do que é estar num relacionamento tóxico, abusivo. Quando você fala de um relacionamento tóxico, abusivo, em muitos casos, quando você fala para homem, o homem concorda com aquela situação, ele também não acha tóxico, abusivo. Por exemplo, exigir que a mulher tire uma maquiagem, porque você não quer a sua mulher maquiagem. Muitos homens concordam com isso, então, e não necessariamente não precisam ser narcisistas para concordar com isso, né? Quando se fala de roupas curtas e tal, com exceção dos exageros, mas um shorts curto, normal, que não seja considerado um shorts vulgar, mas um shorts que pega meio da coxa, um pouco para cima ali da mulher. Tem homem que já, o narcisista, ele implica, briga, ameaça, bate, faz chantagem e outras coisas. Você vai para a delegacia falar disso, as pessoas que estão na delegacia, quando são homens, acham que o homem, por ter cobrado que a mulher se vista com roupas mais grandes, também está certo. Eles não vão falar isso para você na sua cara, mas só o fato deles não ter muito interesse em dar sequência numa queixa de abuso emocional, psicológico e nas condições até de agressão, nas delegacias, o homem em si não leva muito a sério. Quando você pega um profissional competente, um profissional que tem conhecimento de causa, um profissional que entende que a mulher não pode ser agredida de forma alguma, ainda ele vai tomar algumas providências mais rápidas. Mas no fim das contas, tudo sobra para você. Se você quiser tocar à frente, você tem que ir para a justiça, você tem que pegar um advogado, você tem que abrir um processo, você tem que pedir que seja resolvida a sua situação e tem que realmente abrir uma queixa-crime, às vezes, contra o narcisista e às vezes tem que tocar um processo até litigioso ou coisas parecidas. Porque só a delegacia em si também, hoje, ela também, de alguma maneira, além desses problemas que eu falei, também está amarrado por algumas leis que impedem também outras coisas, tá? Então, assim, virou dinheiro. Mas o que eu quero dizer? Por que a facilidade do narcisista tomar conta disso?
Porque como a gente fica sonhando, a gente é sonhador, romântico, sonhador, né? Você fica idealizando o relacionamento perfeito, você fica já colocando na sua mente: o dia que eu achar um homem assim, o dia que eu achar uma mulher assim, o dia que eu encontrar um homem desse jeito. E aí você vai numa conversa aí com o narcisista, que o narcisista ele vai criar o personagem que você espera. Aí você tá lá numa conversa com o narcisista e diz assim: eu gostaria que a mulher fosse uma mulher que não vestisse roupas curtas, que não exagerasse na maquiagem. Eu gostaria que a mulher soubesse se portar na sociedade, que soubesse, né, respeitar as pessoas, que fosse trabalhadora, uma mulher que fosse independente, que respeitasse, né, o homem e tal. E a mulher vai dizer: eu gostaria que fosse um homem assim, que respeitasse a mulher, que ajudasse em casa, que colaborasse, que respeitasse, que não ficasse brigando por qualquer coisa, maquiagem, roupas curtas. E você vai idealizando o homem perfeito e o narcisista vai se vestindo daquilo lá. E aí você vai, pela facilidade que nós temos hoje, né, de informação, pelas redes sociais e tudo mais, o narcisista vai te copiando, vai fazendo o espelho de você e se apresenta como uma pessoa especial, encantadora. Por quê? Porque o mundo hoje nos encanta, tanto que aqui nos meus relatos e também nos meus estudos, eu diria que quase 70%, eu não fiz essa estatística, mas eu diria que quase 70% das vítimas de narcisista se conheceram o narcisista por aplicativos da internet. Alguns aplicativos normais, como Facebook e Instagram, nada demais, né? O narcisista se passa de santinho por ali. Outros nos aplicativos que eu não vou falar nome, mas aplicativos de relacionamentos que tem hoje disponíveis na internet. E lá nos aplicativos de relacionamento, eu crio o personagem que eu quiser. Lá eu falo o que eu quiser. Eu posso falar que eu sou médico, eu posso falar que eu sou advogado, eu posso falar que eu sou juiz, eu posso falar que eu sou funcionário público. Eu posso falar qualquer coisa lá nos aplicativos de relacionamento. Porque ninguém vai pedir: me apresente os documentos do que você é. E aí a pessoa começa a encantar um ao outro. Muitos dos casos hoje que eu encontrei, inclusive, são pessoas que se conheceram pela internet de outros estados. Cara, longe, 2.000 quilômetros. Conheceu a pessoa pela internet, se relacionou pela internet num mês, e aí um mês depois o narcisista vai lá para conhecer a vítima e já fica dentro da casa dela e já não vai mais embora, e aí faz um mês de love bomb, 2 meses de love bomb, depois começa a transformar a vida da vítima no inferno, mas a pessoa conheceu pela internet, ela não tem conhecimento de base. Antigamente, quando a gente ia conhecer uma pessoa, a primeira pergunta que os nossos pais faziam era: de que família que é? Conhece a família? É trabalhador? Está trabalhando? Tem emprego? O pai e a mãe deles são bem? Estão casados? O pai bebe, a mãe o que faz? Era uma entrevista dos externos e não da pessoa só, né? Porque como é a sua família diz muito de quem você é, sabe? Como você, o ambiente que você convive diz muito de quem você é, né? E às vezes hoje, pelo encantamento da internet, pelos acessos, né, online, né, até sexo online é feito, né, faz com o narcisista já. Quando o narcisista chega para conhecer a vítima, não tem mais nada de novo para conhecer, porque tudo que tinha que conhecer ele já viu, né, via internet. E aí daí para frente é só o golpe e a misericórdia, né? Porque a pessoa se encantou, se emocionou com aquilo que ela viu na internet e quando chegou, começou a conviver realmente, é que foi descobrir que era uma pessoa com transtorno de personalidade, narcisista, mau caráter, né? E bandido ainda por cima. E se você tiver filho pequeno, ainda corre o risco de ser um pedófilo. Como é difícil, né? Nessas condições. Mas o mundo de hoje proporciona o narcisismo. Pense nisso, fala a sua opinião aí para nós e partilhe o nosso vídeo.